Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Façam um excelente dia. Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Já vai preparando a Bíblia de vocês. Já vai lá em Mateus, capítulo 21. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse daqui é um ambiente preparado para você crescer em fé, para você fazer os seus devocionais todos os dias, para você criar o hábito de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer Jesus através da palavra. Então esse aqui é o ambiente para você crescer espiritualmente falando e não na religiosidade. Você cresce espiritual, conhece Jesus, começa a viver o seu propósito através de Jesus. Então pega a sua Bíblia, abre Mateus, capítulo 21. Nós estamos lendo os livros da Bíblia, nós iniciamos lendo o Novo Testamento, nós já estamos no capítulo 21 em Mateus. Então se você ainda não acompanhou nenhum desses devocionais, vai lá no meu feed, lê os outros capítulos, pega as mensagens para você ficar aqui bem juntinho com a gente. Nós já estamos no capítulo 21 de Mateus. Bom dia, Alexandra, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então já vai compartilhando, já vai convidando mais pessoas. Para você que não me segue, já começa a me seguir aqui, para todos os dias vocês receberem aí as mensagens devocionais de segunda a sexta. Já vai preparando o seu café, a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Rosivaldo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, se vocês puderem, gente, fechar os olhos de vocês aí nos seus lugares. Matias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Feche, se não puder fechar os olhos, não tem problema, só se conecte aqui, que a gente vai fazer a nossa oração. Shalom, shalom, Rosivaldo. A gente vai fazer a nossa oração e pedir para que o Espírito Santo ministre aqui neste lugar. Preparo porque as mensagens de hoje, elas estão fortes, de acordo com o que Deus vai ministrar aqui. Deus ministrou no meu coração ontem e que Ele ainda pode ministrar aqui ao vivo para vocês. Então vamos lá, feche os olhos de vocês, se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Mãe, faça um bom dia, seja bem-vinda, bênção. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela graça e pela misericórdia que se renova a cada dia. Precioso Espírito Santo, que não seja eu nesse momento, mas sim que o Senhor venha ministrar neste lugar. Eu te dou total autoridade, total liberdade para que o Senhor possa vir e ministrar aqui neste lugar, Pai. Abençoa a vida de cada um que está aqui presente, lança fora toda distração, todo pensamento negativo, tudo que puder tirar a atenção deles da tua palavra hoje, Pai. Nós destruímos toda a palavra maldita, toda oração contrária, toda distração, todo levante. Que o Senhor possa nos derramar a tua paz aqui nesse devocional, Pai. Que o Senhor possa ministrar aqui neste lugar, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, para que a gente possa receber a tua palavra. Que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas sim renovados, transformados, instruídos e conhecendo cada vez mais a tua palavra. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Lá em Mateus, capítulo 21, vai falar o seguinte: Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Mateus, capítulo 21, vai falar assim: a entrada triunfal. Nós já vamos entrar aqui na entrada triunfal de Jesus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo o enviará de volta. Então Jesus aqui, ele tinha o que? Espírito de revelação. Nós também pode ter esse espírito de revelação. Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: vão lá em tal lugar vocês vão achar o jumentinho amarrado junto com uma jumenta. Vocês vão pegar esse jumentinho para mim e vai trazer aqui. Se alguém perguntar, vocês vão falar que o Senhor precisa e logo vou devolver. Então Jesus ali, ele já sabia que ele tinha um jumento e uma jumentinha, ele já sabia como que seria. Se alguém perguntasse, então ali Jesus já estava preparando o discípulo. Se alguém perguntasse para que eles estavam pegando aquele jumento e aquela jumentinha que estava amarrado no portão. Isso aconteceu para que cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião,
Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Grifa essa frase aí, ó. Sobre ele Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou suas mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. E deixamos sair da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então a gente vai entrar agora nas nossas mensagens, que diz o seguinte: Jesus, com toda a sua soberania, Jesus, gente, ele deixou o seu trono de glória, deixou lá a sua vida com Jesus, com Deus, lá no seu trono de glória, para quê? Para vir como homem. Então Jesus, ele foi 100% Deus, 100% homem, porém o trajeto dele todo é que ele passou como homem. Então ele sentiu tudo aquilo que a gente sente como homem. Então Jesus, com toda a sua soberania, ele deixou o seu trono de glória, ele deixou todo o seu poder, e em humildade, Jesus, ele foi o tempo todo humilde, independente de todo o seu poder. Ele chegou na sua entrada triunfal com o quê? Com um jumento e uma jumentinha. Jesus poderia ter chegado lá em um cavalo branco, um cavalo de porte muito caro, um cavalo bem robusto, mas Jesus queria o quê? Demonstrar o quê? Humildade. Jesus queria demonstrar o tempo todo humildade. Por quê? Primeiro Jesus fala o seguinte: vocês vêm para servir e não para ser servido. E os mestres da lei, eles não tinham esse comportamento de humildade, de servir. Então Jesus, ele tinha que dar o quê? O exemplo para mim e para você de quê? De humildade. Qual o outro exemplo que Jesus nos dá em questão de humildade? Jesus, o tempo todo no seu trajeto, ensinando os seus discípulos, lá no final, lá antes dele ser crucificado, qual foi o ato de humildade que Jesus fez? Jesus, depois de arrastar uma multidão, depois de fazer vários milagres, vários sinais e maravilhas ali no meio daquele povo, ele fez o quê? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Isso foi um ato de humildade. Ele sendo o Senhor, ele falou o seguinte: eu sendo mestre de vocês, vocês me chamam de mestre, estou lavando os pés de vocês e vocês farão isso com os outros. Então Jesus falou o seguinte: humildade, seja humilde. Fernandes, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então Jesus, com aquela soberania toda, na sua entrada triunfal, ele usou o quê? Um jumento e uma jumentinha para entrar na sua entrada triunfal. Ele chegou em um jumento para que a profecia se cumprisse. Também, ele chegou no jumento para que a profecia se cumprisse. Então, se a gente lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, desde o Velho Testamento, gente, tudo já apontava que Jesus já viria. Todas as profecias que foram lançadas lá no Velho Testamento sempre falaram sobre Jesus, sempre remetia a Jesus. E de acordo com a profecia falou o seguinte: digam à cidade de Sião, eis que o rei vem a você humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Então também para se cumprir a profecia que foi dito lá no Antigo Testamento, que Jesus, o rei deles, viria montado no jumento, numa jumentinha. Só que aqui também tem um ato muito grande de que humildade. Que Jesus, o povo esperava um rei o quê? Um rei vestido de vestes de linho fino,
de seda, que seria como os fariseus, como os mestres da lei. E Jesus chegou a todo humilde, vestido todo humilde, andava com pessoas humildes, se portava como uma pessoa humilde na hora de ensinar, na hora de conversar com as pessoas e montado no jumentinho. E para cumprir a profecia. Então, qual a mensagem? Jesus, com toda a sua soberania, ele era o quê? Humilde. Enquanto todos esperavam um rei num cavalo, Jesus fazia a sua entrada triunfal com um jumento. E tem um motivo também, uma mensagem. Por que Jesus usou um jumento? Tem uma mensagem contida nisso também. Por que o jumento estava amarrado? Também temos uma mensagem contida aí também. Então, qual que é a segunda mensagem? Jesus usa aqueles que ninguém dá por eles. Jesus usa aqueles que ninguém dá por eles. Jesus colocou o seu manto sobre um jumento e uma jumenta. Então, trazendo isso para a nossa vida real. Quando Jesus ele quer usar pessoas, quando Jesus ele quer fazer algo na vida de alguém, ele não olha para a sua estatura, ele não olha para o seu diploma, ele não olha se você é uma pessoa de um porte forte, se você tem condições financeiras, se você não tem. Jesus ele olha o quê? O estado do seu coração. Então, se a gente pega essa questão de Jesus ter entrado na sua entrada triunfal em um jumento, quem que daria algo para o jumento? Naquela época, o jumento, até hoje no caso, né? O jumento ele serve para quê? Para puxar carga, serve para você colocar coisas sobre ele, para você para ele levar coisas sobre as suas costas, ou seja, era para puxar carga. O jumento era um animal para colocar carga sobre eles. E Jesus fala o seguinte pra gente: lança sobre mim todas as suas ansiedades, pega o meu jugo, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o jumento ele carregava muitas coisas das pessoas, coisas pesadas. E nós, assim, claro que eu estou comparando a gente como se fosse um jumento no sentido de carregar fardo de outras pessoas, de carregar peso sobre nós. Jesus ele entrou com um jumentinho. Quem que dá algo para o jumentinho? Naquela época, um rei, para montar, para fazer sua entrada triunfal, ele pegaria o quê? Um cavalo de porte alto. Um cavalo bem bonito para fazer sua entrada triunfal. Só que Jesus ele nos fala o seguinte: eu não preciso que você seja forte, eu não preciso que você seja forte no sentido físico, viu, gente? Forte no sentido físico, eu não preciso que você tenha muitas riquezas, eu não preciso que você seja, assim, algo que aquelas pessoas ficam assim, nossa, isso, aquilo. Não, eu só preciso que você tenha um coração quebrantado, que você seja simples, que você seja humilde. Quanto mais humilde, quanto mais simples, quanto mais o coração quebrantado você tem, mais Deus tem a oportunidade de te usar, porque é mais fácil dele falar com você, é mais fácil de você obedecer a ele. E sem falar que Deus monta em você. Jesus ele fica sobre você. Você carrega a presença de Jesus. Aquele jumento e aquela jumentinha, eles estavam o quê? Carregando Jesus. Eles carregavam a presença. Então Jesus falou o seguinte: tira a sua carga, tira o seu fardo, tira o peso que você carrega nas costas e coloca eu em suas costas, e me coloca sobre você, carrega a minha presença, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Entendeu? Então Jesus ele usa o jumentinho também para nos passar essa mensagem de que lancem sobre mim as suas ansiedades, lança sobre mim o peso das suas costas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É porque o sistema do céu é diferente da terra. Deus é amor e paz. Isso mesmo, Rosivaldo. O sistema do céu é diferente da terra. A terra aqui é muito ligada no quê? Muito ligada no seu diploma, é muito ligado no seu porte físico, é muito ligado nessa questão de aparência. E no céu é totalmente diferente. No céu, se a gente volta lá na história de Davi, por que Deus escolheu Davi? Samuel foi na casa lá de Jessé e chegou lá, Samuel chegou, viu os irmãos de Davi ali, tinham o quê? Porte forte, tinham um físico forte, eram altos. E Davi estava na onde? Em um pasto com ovelhas. E por que Samuel chegou lá e falou assim: certamente deve ser esse que Deus vai escolher, quando viu um dos irmãos de Davi? Porque eles tinham porte forte, porque eles eram altos, porque eles tinham a aparência de que o quê? Ser rei.
E Davi era o que? Era menor de sua casa, era o mais jovem, pastoreava as ovelhas, porém ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E quando ali Samuel chega e vê os irmãos de Davi e nenhum deles foi escolhido, ele estranha e fala assim, uai, não é nenhum desses que Deus está escolhendo, só tem esses. Aí o pai de Davi falou o seguinte, não, ainda tem um, esquecido no pasto, então manda chamar. E quando chamou Davi, o menor da sua casa, o que pastoreava as ovelhas, porque ele tinha o quê? Um coração obediente, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus ali o escolheu para quê? Para ser o rei de Israel. Então Deus rejeitou os irmãos de Davi porque tinha o porte forte, eram altos, tinham a aparência de ser reis, porém o coração não era o coração que Deus queria usar para se tornar rei. Então as coisas do céu são totalmente diferentes das coisas da terra. Aqui as pessoas escolhem as pessoas por um outro lado, levando para o porte físico, levando para a sua capacitação, levando fisicamente pela aparência. E Jesus não, e Deus não. Deus olha pelo estado do seu coração. Se você tem um coração obediente, se você tem um coração quebrantado, se você obedece os princípios deles, se você carrega a presença dele de fato, se você tem segundo o coração de Deus. Então as coisas do céu é totalmente diferente das coisas da terra. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Então, voltando aqui no jumentinho, Deus, ele escolhe aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas. Por quê? Quanto mais aquela pessoa, vamos dizer assim, ela se sente incapaz, ela se sente insuficiente, as pessoas as negam o tempo todo, acham que elas não são capazes de realizar algo. Essas pessoas Deus tem o prazer de pegar, Deus tem o prazer de colocar no processo. Deus tem o prazer de montar sobre essas pessoas, de carregar a presença de Deus nessas pessoas. Por quê? Porque a glória vai totalmente para Deus, não vai para diploma, não vai para força física, vai para Deus. Então Deus, ele tem o prazer de pegar aquelas pessoas que todo mundo acha que não é capaz, que não dá em nada, que é rejeitados. Por quê? Eu vou pegar essa pessoa, eu vou colocar essa pessoa no processo. Essa pessoa vai crescer espiritualmente e na força do Espírito Santo, e a glória vai ser totalmente dada para Deus. Só que para isso acontecer, a pessoa precisa ter um coração quebrantado, um coração obediente, para que Deus possa usar essa pessoa. Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Deus escolheu os loucos para confundir os sábios, exatamente. Então, se a gente pega a história de Davi, no momento que ele foi escolhido para ser rei, ele não foi escolhido ser rei, já colocaram uma coroa dele, já foi direto para o trono de Israel. Não, ele passou por um processo. Por quê? Quando Deus escolhe uma pessoa, Deus coloca essa pessoa no processo para quê? Para ela ser forjada ali, para o poder não subir na cabeça. Então, Davi também passou por um grande processo antes de chegar lá no poder de Israel. Ele serviu o rei Saul, que era o rei lá na época de Israel, e ele não deixou ser o quê? Agora eu sou o rei, eu sou todo poderoso, vocês vão ter que me obedecer, vocês vão ter que fazer isso. Por isso que Deus sempre coloca no processo, sempre nos coloca no deserto. E Davi passou no deserto porque ele teve que fugir para os montes, se esconder nas cavernas. Teve um deserto para quê? Ser forjado, para ser capacitado por Deus, para ele ficar cada vez mais forte para poder servir o reino lá de Israel. Então sempre vai ter um processo. Sempre que Deus escolhe alguém, sempre que Deus vai usar alguém, sempre que você carrega a presença de Deus, sempre haverá processos, sempre haverá desertos. Mas esses processos e desertos servem para quê? Ser forjado, para forjar caráter, fortificar sua fé, fortificar você espiritualmente falando, para que você seja forte e corajoso espiritualmente falando. Então os desertos servem para que você possa crescer e evoluir. E quanto mais você entende o porquê você está no deserto, no processo, sem reclamar, mais rápido você sai. Quanto mais você reclama dentro de um processo, quanto mais você reclama dentro de um deserto, mais tempo você fica igual aquele povo ficou no deserto durante 40 anos por causa de murmuração e reclamação.
Então Deus sempre vai nos colocar em desertos, em processos, para que a gente possa mudar de ciclos, para que a gente possa mudar de ambientes, para que a gente possa mudar de conexões, de relacionamentos. E dentro desses processos nós precisamos perguntar a Deus o seguinte: o que eu preciso aprender rápido dentro desse deserto, dentro desse processo, para que eu possa sair dele o mais rápido possível. Quanto mais eu reclamo, mais tempo eu fico. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Deus escolheu os desprezados do mundo. Se a gente pega a história lá dos 12 discípulos, quem eram os 12 discípulos? Quem foram os 12 discípulos? Jesus chegou lá, olhou para Pedro, olhou para Tiago, olhou para Mateus e viu o que neles? Me responde. Jesus tinha lá os mestres da lei, tinha os sacerdotes que já eram capacitados, que já tinham ensino, que já conheciam 100% a palavra, só que Jesus escolheu os improváveis. Jesus ali ficou o tempo todo capacitando os discípulos, ensinando os discípulos, até que ele chegasse à sua crucificação. E depois da sua crucificação apareceu os seus discípulos falando: vão e preguem o evangelho, vão agora no poder do Espírito Santo e façam aquilo que eu fiz e vocês farão ainda coisas maiores. Então Deus escolheu ali os improváveis. Jesus ali escolheu os improváveis e os capacitou. Então Jesus escolhe os improváveis e o próprio Deus os capacita. Deus me tirou de um lugar bem humilde da Bahia e me trouxe para me honrar em Brasília, Distrito Federal. Sou muito grato a Ele. Glória a Deus, Rosivaldo. Glória a Deus por isso. Então Deus, Ele usa o quê? Os improváveis. E a gente tem que ter esse discernimento de entender que a gente está entrando num processo onde que Deus está querendo o quê? Nos forjar. Assim como o Rosivaldo está falando que saiu da Bahia, hoje vive em Brasília, tenho certeza que ele passou por um processo de mudança, processo de conhecer novas pessoas, processo de criar novos hábitos, porque cada lugar é um lugar, né? Uma cultura diferente. Então isso também é um processo. Então Deus, além de tirar você de uma cidade e colocar em outra, é como se você tivesse que ali acostumar de novo um novo lugar, uma nova casa, um novo ambiente, novas pessoas, novos lugares, processos. Nossas vidas são formadas por processos. Terceira mensagem: quando Jesus te chama, Ele te desamarra. Ele te desamarra. Como eu falei, gente, nós temos na nossa criação, dos 0 a 7 anos de idade, pessoas passam pela nossa vida, lançam palavras negativas. Você tem é causado em você vários traumas, tem várias crenças que nos amarra, que nos impede. A gente fica assim, como se a gente tivesse com uma viseira e a gente fica preso em certas coisas que a gente aprendeu. E chega um certo momento da nossa vida que a gente precisa amadurecer, evoluir, precisa tirar essa viseira para a gente ter novos ambientes, para a gente enxergar novas coisas, para a gente abrir a nossa mente. Então Deus, ele quando Jesus escolheu aquele jumentinho, eles estavam o quê? Amarrados. Então quando Deus nos escolhe, primeiro vai tirar todas as nossas amarras, tudo aquilo que nos segura, que nos prende. Para quê? Para que a gente possa estar livre, com a mente renovada, para que a gente possa ser usado por Deus, para que a gente possa viver uma nova fase, um novo ciclo. Então, quantas vezes a gente estava amarrado, preso em algo, em pessoas, dependência emocional, às vezes depressão, tristeza, tudo isso é uma amarração que você fica com situações da vida, e quando chega novos ciclos, novas fases, você não consegue romper porque você está amarrado. Então, a partir do momento que Jesus chega ali naquele jumento, naquela jumentinha, desamarra, eles vão para Jesus e eles colocam o que sobre o jumento e a jumentinha? Colocam os seus mantos. Então, o que significa manto aqui? Significa poder de Jesus, capacitação, sabedoria. Então, quando Jesus nos desamarra, ele tira tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te impede de viver o novo. Coloca sobre você um novo manto. Ele coloca um manto sobre você, que é o quê? A presença dele, a capacitação, a sabedoria, o discernimento. Então, tudo isso Deus coloca sobre você. É como se fosse o manto que foi colocado sobre o jumento.
Então Deus, ele te capacita colocando um manto sobre vocês. E esse manto, gente, tem tudo a ver com o poder do Espírito Santo de Deus, que é onde tem a cura, onde você consegue libertar pessoas através de oração, você consegue expulsar demônios através do poder do Espírito Santo. Tudo isso são mantos que o Espírito Santo nos oferece quando a gente tem relacionamento com Deus. Então, quando Jesus te chama, ele te desamarra, ele tira todos os seus nós, tudo aquilo que te prende, tira as suas cargas. Se você é uma das pessoas que carrega a carga do outro, que é bonzinho demais, que a pessoa está sofrendo ali, você vai lá e pega a dor dela para você e começa a carregar a dor dela. Chega outra pessoa ali, a outra pessoa vomita as coisas sobre você e você vai lá e começa a caminhar pesado, porque você está caminhando com o vomito de outras pessoas, com dores, com situações, com problemas de outras pessoas. Ah, Micheline, mas eu não vou ajudar as pessoas. Com certeza você vai ajudar as pessoas, mas você não pode carregar o fardo de outras pessoas no sentido de carregar os problemas dela, porque você já tem os seus. Se você pega fardo de outra pessoa, você vai ter a sua caminhada pesada. Então fique com o que é seu, ajude outra pessoa, dê conselho conforme aquilo cabe você fazer e deixa a situação no ar. Então, por exemplo, eu fico com o que é meu, eu ajudei a pessoa, fiz o que eu pude ali para a pessoa, agora eu fico com o que é meu, porque senão você vai levar fardo de outras pessoas. Imagina se você carregar o fardo de todo mundo que você ajuda. Então Jesus falou o seguinte: lança sobre mim todo o seu fardo, lança sobre mim a sua ansiedade, todo o seu peso e leva sobre você o meu fardo e o meu jugo, que é suave e leve. Muita mudança e primeiro é conhecer a Ele, pois não o conhecia, mas Ele já tinha escrito a minha história. Glória a Deus! Isso mesmo, então a gente sabe que Jesus é dependente de Jesus. Jesus já tem a nossa história toda escrita, gente. A nossa história já está toda escrita. Nós já temos o quê? O plano já perfeito, já preparado. Só que a gente precisa o quê? Ter relacionamento de Deus para entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. O que Ele quer que a gente viva aqui. Então a gente tem que fazer essa oração. Senhor, faça a sua vontade cumprir na minha vida. Faça o que está escrito, que o Senhor escreveu na minha vida. Faça o que se cumpra na minha vida. A gente tem que dar permissão para que isso aconteça. Então Jesus te chama, Ele te desamarra, Ele tira as suas cargas e você passa a carregar o jugo de Jesus, que é leve. O jumentinho e a jumenta carregou a presença de Deus. Tiraram todas as cargas do jumento. O jumento é animal que carrega carga. Então nós que carregamos peso, nós que carregamos fardo, devemos tirar todo o nosso cansaço, todo o nosso peso, lançar em Jesus e carregar a presença de Jesus, que é leve. Aprendam de mim, pois sou humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, a partir do momento que aquele jumento, aquela jumentinha começa a carregar Jesus, ali eles não são mais um jumento, uma jumentinha de carregar fardo, de carregar peso, de carregar coisas dos outros. Eles estavam levando a presença de Jesus. E a partir do momento que aquele jumento entra carregando a presença de Jesus, ele não volta a ser um jumento da mesma forma que ele era amarrado lá no poste. Porque todo mundo vai olhar o jumento agora e vai falar: olha só, aquele jumento foi o jumento que carregou Jesus na entrada triunfal. Aquele jumento foi o jumento que Jesus mandou chamar lá, mandou desamarrar para poder fazer sua entrada triunfal. Então, a partir do momento que Jesus entra na sua vida, você não vira a mesma pessoa. Você não fica sendo a mesma pessoa. Você tem totalmente uma metanoia na sua mente. Quando você lê a Bíblia, gente, você tem uma metanoia, você passa a tirar o que foi do mundo e passa a viver as coisas do céu, passa a viver as coisas espirituais, ter discernimento. Vocês não são daqui, vocês são do céu. E quando vocês começam a ler a Bíblia, vocês têm uma metanoia. A Bíblia desconstrói tudo aquilo que o mundo te ensinou, que o mundo diz que era para você viver, que o mundo diz que você era, para que você possa viver agora a sua identidade de filho. O mundo diz que o quê? O homem veio do macaco. Quem já teve esse ensino na escola falando que o homem veio do macaco? Coloque pra mim, ou se foi só eu. Eu aprendi na escola que o mundo ele veio do macaco. Só que a partir do momento que eu leio a palavra, que eu tenho discernimento da palavra, e na Bíblia diz o seguinte pra mim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu sou imagem e semelhança de um Deus vivo. Eu sou imagem e semelhança de um rei.
Eu sou a imagem e semelhança de um homem, de um Senhor que criou os céus e a terra. Como eu posso ser parecida com um macaco? Isso não existe. Então, quando Jesus chega na nossa vida, a gente tem a leitura da Bíblia, Jesus tira tudo aquilo que nos ensinou. Ele renova a nossa mente e você começa a viver a sua identidade espiritual de filho e filha de Deus. Ou seja, vocês não vieram do macaco. Vocês foram formados por Deus, vocês são um projeto de Deus, vocês foram formados por um pó da terra, onde que Deus ele soprou um espírito em vocês, e vocês são formados por corpo, alma e espírito, sendo assim imagem e semelhança de um Deus vivo, imagem e semelhança de Jesus. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Vinde a mim vocês que estão sobrecarregados e cansados, e eu lhe darei descanso. Isso aí, Matias. Então lancem sobre ele todos os fardos de vocês. Lancem sobre ele todo o cansaço, todo o peso que vocês têm carregado sobre as costas de vocês. E coloca Jesus sobre vocês. Carregue a presença de Jesus, porque o fardo e o jugo de Jesus é leve e suave. Quarta mensagem da nossa live de hoje é o seguinte: Jesus ele foi zeloso pela sua casa. Então Jesus, a partir do momento que viu aqueles cambistas vendendo pomba, Jesus ele ficou o quê? Irado. Ele jogou as mesas daquele cambistas no chão e falou o seguinte: a casa do meu pai será casa de oração, porém vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então Jesus, ali, o zelo pela casa do seu pai o consumiu, fazendo com que ele tivesse aquela atitude de virar para os cambistas e falar: a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de covil de ladrões. Então Jesus era o quê? Zeloso pela sua casa, zeloso pela casa de Deus. Então assim nós também devemos ser zelosos pelas coisas do reino, pelas coisas de Deus. Então Jesus foi zeloso pela casa de seu pai e derrubou as mesas dos cambistas devido a esse zelo da sua casa ser casa de oração. O que significa Hosana? Que as crianças estavam cantando Hosana ao filho de Davi. Hosana significa salva-nos. Hosana significa te imploro. Então nos lábios das crianças estavam saindo louvores a Jesus. Hosana, filho de Davi. Hosana nas alturas, ou seja, salva-nos. Senhor, salva-nos. Senhor, te imploro. Então as crianças já estavam cantando louvores a Jesus. E Jesus, ali naquele momento que aquelas crianças que nada entendiam, vamos assim dizer, né? Os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei ficaram irritados vendo as crianças cantando aquilo para Jesus e perguntam para Jesus o seguinte: não estás ouvindo o que as crianças estão dizendo? E Jesus diz: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Ou seja, lá voltando no Antigo Testamento, tudo apontava a Jesus. Lá em Salmos, que é onde está escrito esse louvor, vai falar o seguinte: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Ou seja, olha só, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Então, as crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande ao mundo espiritual, porque elas têm um coração puro. E Jesus fala o seguinte pra gente: se vocês não tiverem um coração como uma dessa criança, se vocês não se comportarem como uma dessas crianças, vocês não herdarão o reino do céu. Porque as crianças, gente, elas têm um coração aberto, elas têm um coração totalmente aberto para receber a palavra de Deus. Elas têm um coração totalmente humilde e puro para receber a palavra de Deus. Isso os torna cada vez mais sensíveis ao mundo espiritual. Nós temos muito que aprender como crianças, como as crianças. Então, além de a gente ensinar, nós temos muito que aprender sobre as crianças, com as crianças. Porque assim como Jesus está falando o seguinte: as crianças, elas cantarão louvores. Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Ou seja, as crianças, elas já têm entendimento do mundo espiritual. Elas já são sensíveis no mundo espiritual. Tem crianças que já nascem com os olhos abertos do mundo espiritual, enxergando o mundo espiritual. Sensibilidade ao mundo espiritual. É o que muitas igrejas estão fazendo na casa do Senhor, uma empresa lucrativa. Existe. Porém, cada um, eles vão ser o quê? Eles vão ser julgados de acordo com a sua conduta. Vão ser julgados de acordo com aquilo que eles estão fazendo com o seu comportamento.
Então, da mesma forma que Jesus ali chegou zelando a sua casa de oração, tem pessoas que ainda chegam zelando a casa do Senhor e tirando tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que as pessoas tentam lucrar sobre as outras, brincando com a fé das outras com relação à lucratividade. E qual que é o nosso plano de ação de hoje? É jejum de acordo com a sua resistência, como sempre, sensibilidade ao reino dos céus, louvor, oração, leitura da Bíblia. Tudo isso você cria relacionamento com Deus. Tudo isso você fica mais forte, mais sensível ao mundo espiritual, principalmente à voz do Espírito Santo que habita em mim, habita em você e vive entre nós. A gente só consegue ouvir a voz do Espírito Santo quando a gente silencia os nossos pensamentos, quando a gente rejeita a nossa carne e começa a viver pelo Espírito. E eu rejeito a minha carne e começo a viver pelo Espírito no momento que eu começo a dominar a minha carne. E uma forma de você fazer isso é fazendo o jejum. Orar sem cessar, declare, fala em voz alta para que o mundo espiritual possa saber que você está tendo autoridade, que você acordou para o mundo espiritual e que você tem autoridade, ousadia, coragem para que você possa declarar tudo aquilo que você precisa para que o mundo espiritual possa se movimentar diante das suas palavras. Louvor abre o céu, derruba cadeias na sua vida, você entra numa atmosfera sobrenatural quando você adora ao Senhor Jesus. E o segundo é você ler a segunda parte do capítulo 21, que é a figueira seca e a autoridade de Jesus é questionada. A figueira seca e a autoridade de Jesus é questionada. Traz aqui amanhã para o nosso devocional, para que a gente possa estudar juntos as mensagens, para que possa complementar no seu devocional. Faça o seu devocional individual para você criar esse hábito, para que o Espírito Santo ministre em vocês. Então, faça o seu devocional individual e traga aqui. Terceiro plano de ação, vocês vão lançar sobre Jesus todas as ansiedades de vocês, todos os seus fardos e começar a carregar a presença de Jesus, começar a carregar o jugo de Jesus, que é leve, e deixar que ele desamarre de vocês tudo aquilo que está prendendo vocês. Palavras negativas, crenças, bloqueios, tudo aquilo que impede vocês de avançar, vocês vão deixar nas mãos de Jesus para que ele possa desamarrar vocês. E isso inclui o quê? Processo. Isso inclui processo. Comecei hoje um propósito de jejum de 20 dias, de 12 horas. Parabéns, Sosivaldo. Primeiro, parabéns por você estar participando dessa live. E segundo, pelo seu ato de fazer jejum. 20 dias por 12 horas. Gente, eu vou falar aqui para vocês. A gente fala assim, eu não consigo fazer jejum, eu não consigo ficar sem comer 1 hora. Gente, consegue sim. Consegue sim. Eu faço jejum 3 vezes por semana, de 12 horas. 3 vezes por semana. Então, assim, você começa de pouquinho em pouquinho. Não consigo ficar sem comer 1 hora, vou ficar 20 minutos. Semana que vem eu coloco 30 minutos. Semana que vem eu acrescento mais 30 minutos. Aí você vai aumentando até aumentar a sua resistência. Então você consegue? Consegue. Se você não consegue já estipular 1 hora, tipo assim, não consigo ficar 2 horas agora. Hoje eu não consigo iniciar um jejum de 2 horas. Divide essas horas em pequenas metas e quando você vai ver já está ficando 12 horas, 24 horas e por aí vai. Então você começa só nas pequenas tarefas, nas pequenas coisinhas. Não consigo ficar 1 hora, vou ficar 20 minutos hoje aqui, amanhã aumento para 30. Aí depois amanhã aumento para 40. Quando você vai ver já está ficando 5, 6 horas de jejum. Quanto mais horas você fica, mais forte espiritualmente você fica, mais autoridade você fica, mais Deus te entrega coisas e mais Deus vê em você que você realmente está sendo filho de Deus de quê? Fazer sacrifícios de quê? O meu filho quer relacionamento comigo, ele quer ouvir mais de mim, ele quer mais autoridade. E isso você consegue através do jejum, negando a sua carne. E você cria mais do que autoridade sobre a sua carne, governo sobre a sua carne através do jejum. Deixemos de lado todo o peso e pecado que nos assedia e corramos com paciência a corrida que não é proposta. Isso aí, Matias, combatemos o bom combate, guardamos a nossa fé. Foi o que Paulo disse, né? Guardei a minha fé, combati o bom combate. Então a gente sabe que a gente está aqui combatendo um bom combate. E na hora que a gente chegar no céu, a gente vai falar para Jesus o seguinte: Jesus, eu combati o bom combate, guardei a minha fé, fiz aqui, estabeleci o seu nome na terra enquanto eu estive na terra, em nome de Jesus, gente. Porque nós estamos aqui justamente para isso.
para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus, engrandecer o nome de Jesus nas nossas vidas. Amém? Mês passado fiz um jejum de 32 dias, de 15 horas, foi muitas guerras. Então, antes de eu encerrar, vamos falar um pouco do jejum, porque o jejum eu acho que é uma coisa muito importante, que vocês precisam saber. O jejum, gente, é uma arma muito poderosa contra o inimigo. O inimigo, ele treme quando vocês fazem jejum. Por que o inimigo treme quando vocês fazem o jejum? O inimigo, gente, a forma dele agir na vida de vocês é através da carne, que é o que? As emoções, os desejos da carne. Quais são os desejos que a carne grita? Imoralidade, gula, preguiça, procrastinação e várias outras coisas. Tudo isso vem do quê? Da carne. Então, quanto mais eu faço o jejum, mais eu estou falando para minha carne o seguinte: eu quero alimentar o meu espírito. O jejum é você alimentar o seu espírito. Outra coisa, se você faz jejum e não lê a Bíblia, se você faz jejum e não ora, você não está fazendo jejum espiritual. Você está fazendo um jejum de dieta. Jejum espiritual não é dieta. A partir do momento que você faz um jejum, tipo ali, 1 hora de jejum, essa 1 hora que eu fico sem comer é a hora que eu vou ficar o quê? Lendo a palavra e orando. Isso é um jejum espiritual. Se eu falo que vou fazer um jejum e não estou lendo a Bíblia e não estou orando, isso não é jejum, isso não é dieta em nada. Isso é dieta de emagrecimento, jejum intermitente, não tem nada a ver com espiritualidade. Então, quando vocês fazem o jejum, se dispõe a ter um jejum na espiritualidade de que ficar lendo a Bíblia e orar durante o tempo que você faz esse jejum, você o quê? Está falando para sua carne o seguinte: é o meu espírito que comanda aqui. E quanto mais você alimenta o seu espírito, mais autoridade você tem sobre o mundo espiritual, principalmente sobre o inimigo. Você cria autoridade. Então, quanto mais você fica em jejum, quanto mais você alimenta o seu espírito, mais forte você fica, mais autoridade você tem, mais poder sobre o mundo espiritual você tem, mais manto, mais coisas Deus derrama sobre a vida de vocês, para que vocês possam estabelecer o nome de Jesus aqui na terra. Então, o jejum é uma das armas mais importantes que existe no mundo espiritual. E o inimigo treme quando vocês fazem isso, porque vocês estão deixando de alimentar a carne, os desejos de vocês da carne, para alimentar o espírito de vocês. Então, façam isso, façam o jejum. Quebrei o trono de Lilith. Agora a gente está entrando numa coisa muito forte, muito forte. Trono de Lilith. Lilith é o quê? Imoralidade sexual. O trono de Lilith, gente, é um trono muito forte. Se vocês não têm jejum, se vocês não fazem oração, se vocês não entram para quebrar esse trono de Lilith, ele é muito forte. O carnaval é trono de Lilith purinho. Como você vence o trono de Lilith, os demônios de Lilith? Jejum e oração. Jejum e oração. Por quê? São vícios da carne, imoralidade sexual. Tudo que envolve ali a sexualidade, a imoralidade sexual, tudo que envolve desejos da carne ali, tudo ligado no trono de Lilith. A maioria são ligados no trono de Lilith. E vocês quebram isso com jejum espiritual e oração. Jejum e oração. Todo trono espiritual vocês vão quebrar com jejum e oração. Jejum e oração. Somente assim, na autoridade do Espírito Santo. Por que fazer a carne diminuir e o espírito fortalecer? Por que fazer a carne diminuir e o espírito fortalecer? Porque, gente, nós somos o quê? Nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos chamados de corpo, alma e espírito. Deus é o quê? Deus é espírito. Nós temos o poder e a autoridade, o Espírito Santo age na vida da gente através do quê? Do espírito. Se eu alimento a minha carne, quem que vai dominar sobre mim? O meu inimigo. Eu não vou herdar a salvação. Eu não vou conhecer Jesus. Você só reconhece Jesus. Você só herda o reino dos céus quando você reconhece Jesus. E você reconhece Jesus quando você tem o Espírito Santo em você, porque é Ele que faz você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quem fala para você que existe um reino dos céus? Quem abre os seus olhos espirituais para que você possa conhecer Jesus, para que você possa viver os planos de Deus, para que você possa saber que existe um reino do céu, para que você possa saber a sua identidade espiritual, principalmente, é o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo é que te santifica, que te traz para a sua real identidade, que é o quê? Filho e filha de Deus, que te traz para a sua identidade de reino, entende?
Então vocês têm uma paternidade que se chama Deus. Vocês têm o poder do Espírito Santo que habita em vocês. Então, se eu alimentar a minha carne, eu estou caminhando para onde? Para a morte. Se eu alimento o meu espírito, eu estou caminhando para onde? Para a vida e para a vida eterna. Carne, gente, é morte, é roubo, é mentira, é imoralidade, é feitiçaria, enfim, é tudo que leva vocês para a morte. Então, por que alimentar o meu espírito e não a carne? Porque se você alimenta a sua carne, você caminha para a morte. Se eu alimento o meu espírito, eu caminhando para a vida e a vida eterna. Fez sentido? Acho que fez, né? Então, nós vamos encerrar a nossa live de hoje, vamos guardar um pouquinho para amanhã. Não alimente a carne, mas alimente o espírito através da palavra de Deus, que é o pão da vida para o nosso espírito. Exatamente. Qual que é o alimento do espírito? A própria palavra. Qual que é o alimento do espírito? A Bíblia. Qual que é o alimento do espírito? Não só a Bíblia, mas também você pedir revelação do Espírito Santo, para que você peça assim: Espírito Santo, revela-me as coisas ocultas que estão aqui na Bíblia. Revela-me as coisas ocultas que eu não tenho entendimento. E Ele vai revelar a você de acordo com a sua entrega. De acordo com a sua entrega. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. E é isso, gente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, crie relacionamento de Deus. Faça o plano de ação. Alimente mais o seu espírito e mate a sua carne para que você possa herdar o reino dos céus. Amém? Faça um excelente dia. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje vocês estão de parabéns. Amo quando vocês participam, colocam aqui as mensagens. Isso quer dizer que a palavra tem efeito na vida de vocês. E vocês estão cada vez mais criando relacionamento com Deus, que é o propósito dessa live. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente também, Rosivaldo. Amanhã, eu não sei se eu vou fazer às 7h07 da manhã. Provavelmente amanhã não vai ser às 7h07. Vou postar aqui nos stories qual que vai ser o horário da live de amanhã, porque eu vou estar em viagem. Então eu vou ver se eu vou fazer mais cedo ainda ou se vai ser na parte da noite. Então fica de olho nos meus stories para vocês não perderem o estudo de amanhã, que é o capítulo 21. Ou vai ser mais cedo ou vai ser mais tarde, mas iremos ter o nosso devocional. Então faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã, em algum horário, fica de olho nos meus stories.